Olá pessoal, estamos iniciando essa live aqui para falar um pouquinho, né, de ultrassom de emergência em pequenos animais. Ter um convidado aqui que é o professor que vai dar aula com a gente, né, Dr. Lucas. Ó, o Lucas está aqui, deixa eu já convidar ele aqui. Já convidei, ele deve aceitar daqui a um minutinho e já entra com a gente. Bom, então, esse é o grande tema da nossa live de hoje, é o que é e para que serve ultrassom de emergências em pequenos animais, né? Ah, eu vou esperar o nosso convidado chegar aqui para ele explicar, falando, né? A gente pode, na verdade, a ideia é fazer um bate-papo sobre tudo isso. E claro, convidar vocês para o nosso curso que acontece esse final de semana, né? Na verdade é um domingo, tem parte prática, parte teórica, e a gente consegue fazer um bom treinamento para dar um pontapé inicial para quem quer ter um mínimo de condição de conseguir manipular um aparelho de ultrassom numa emergência e saber o que ver, né? O que conseguir ver. Convidar de novo aqui. Aí, entrou o Dr. Lucas. Tá me ouvindo, Lucas? Tô ouvindo super bem, boa noite, tudo bem? Tá, eu tô sem a sua imagem, tô sem o seu vídeo. Vê se você consegue ligar o vídeo aí, ligar a câmera. Doutor, eu tô te vendo aqui, minha câmera tá aparecendo. Aqui eu que não tô te vendo. Ó, liguei, desliguei. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra autorização aqui para fazer. Hum, não sei por que que a sua imagem não está aparecendo. Quer chamar de novo? Vamos tentar de novo? Pera aí, então. Certo, Vou te convidar novamente. certo. Peraí, pessoal, que eu só não tô tendo um probleminha com a imagem do Dr. Lucas. Tentando resolver aqui por um instante. É, Lucas, eu não consigo te convidar de novo, acho que você vai ter que sair. Tenta sair, isso. Faz o seguinte, pede para participar e eu autorizo. Vamos ver se nesse caminho funciona. Oi, pessoal, doutora Ana Chala, tô vendo o pessoal, Renata, Stipe entrando, Dani. Tô tendo só um probleminha com a entrada do Dr. Lucas aqui, que é o nosso convidado. Ali tá dando uma dica aqui. Se continuar esse problema, a gente sai e entra tudo de novo. Deixa eu ver aqui. Ó, vou convidar o Lucas de novo. Vamos ver se ele entra agora e... Ó, o pessoal da Paradinha Animal também tá aqui. Aí, agora sim. Agora eu tô te vendo. Perfeito, muito bem. Deu certo? Deu certinho, Lucas. Gente, então Ótimo. oficialmente vamos começar. Um pouquinho de atraso aí, teve um probleminha técnico no começo. Eu tô vendo o pessoal entrando aí na nossa live. Muito obrigado para quem já tá aqui. Essa live tem dois objetivos básicos, na verdade. Ó, o pessoal da Paradinha Animal falando olá, olá, pessoal. Esse é o objetivo da seguinte maneira: a gente quer explicar um pouquinho sobre o que é ultrassom de emergência, né, que a gente adaptou esse nome, e para que serve.
E para isso eu convidei nada mais, nada menos que o Dr. Lucas, que é o meu parceiraço para dar esse curso. A gente já fez uma edição desse curso, é um curso de um dia sobre ultrassom de emergências para dar base para quem nunca mexeu no ultrassom e talvez trabalhe em algum lugar que tenha um equipamento de ultrassom para ajudar você numa emergência a atender, acessar rapidamente um diagnóstico daquele paciente que pode chegar para você numa emergência. E o Lucas é meu parceiraço nesse curso aqui, né? Ele fala da parte de abdômen e eu falo da parte de tórax. Então eu queria primeiro que o Lucas se apresentasse, falasse aí um pouquinho da formação e para a gente começar esse bate-papo assim. Para quem não conhece o Lucas, vamos lá, Lucas, a palavra é sua. Ó, o doutor Ilan está aqui. Certo. O doutor Ilan está Doutor presente. Ilan, Prazer, Ilan, ter você aqui. tá certo. Boa noite a todos. Sou médico veterinário. Atualmente eu trabalho com ultrassonografia. Logo que eu me formei, eu trabalhei com clínica na faculdade, nos meus estágios, sempre trabalhei em hospital, na parte de emergência. E primeiro eu comecei a gostar da parte emergencial, depois que eu comecei a gostar de ultrassom. E aí fiz o TCC e todo o trabalho a respeito de ultrassonografia emergencial. E desde então não paro de estudar essa parte, viu? Me formei na FMU, fiz o curso de ultrassonografia do IVE em 2018. Esse ano eu terminei o curso, a especialização em radiodiagnóstico no IVE também. E agora estou iniciando o projeto de mestrado na Universidade Estadual do Ceará. E atualmente trabalho em alguns hospitais, tanto na parte de raio-x quanto ultrassonografia, e faço treinamento também para algumas clínicas e hospitais na parte de ultrassonografia emergencial. É isso. Legal, é isso aí. Bom, Lucas, fala então, porque assim, tem muita gente que conhece essa modalidade de ultrassom, que agora, né, um pouco mais recentemente, a gente chama de ultrassom de emergência, mas o pessoal conhece como FAST. Vamos fazer um FAST. No FAST deu isso, no FAST deu aquilo. E a sigla FAST, ela vem do anagrama em inglês, né, que é Focused, né, Assessment with Sonographic for Trauma. Então, daí vem o FAST, né, que traduzindo, se você pegar o anagrama e inventar que é uma palavra, ele fica rápido, né, traduzindo do inglês para o português. O que deu a popularidade desse termo, né, que a gente rapidamente tem um acesso do paciente lá, põe ultrassom, faz ultrassom FAST, faz um FAST de abdômen, faz um FAST de tórax. Mas a gente traduziu, hoje em dia, para ficar um pouco mais entendível e já dar uma dica do que, por que e para que é aplicado essa modalidade de ultrassom, e a gente chamou de ultrassom de emergência. Lucas, eu queria saber, então, explicando, né, já explicando o porquê que é ultrassom de emergência. Agora, ultrassom de emergência é o que, Lucas? O que você entende por ultrassom de emergência? Conta para mim. Certo. A ultrassonografia de emergência, ela é recente, né? A técnica FAST, ela é recente, iniciou-se mesmo, a técnica foi desenvolvida a partir de 2004, mas ela começou a ser praticada bastante a partir de 2010. O FAST ele é ultrassom focado para o trauma abdominal, cujo principal objetivo é avaliar a pesquisa de líquido livre, né? Um líquido hemorrágico para pacientes traumatizados, certo? E o FAST, para mim, resumidamente, hoje, ele é uma conduta rápida, necessária para um momento de emergência, com um diagnóstico preciso, né? Hoje, sem a gente realizar a técnica FAST no paciente, se você não tem essa habilidade, com certeza a provida desse paciente, ou seja, a assertividade de você salvar a vida desse paciente ali naquele momento de urgência que você precisa agir rápido é pouco, né? Então, hoje, todos os profissionais da medicina veterinária, não radiologistas, não ultrassonografistas e não cardiologistas, eles necessitam dominar a técnica FAST, ainda mais se trabalham com a parte de atendimento clínico de urgência e emergência. Deixa eu fazer um adendo. Então, o Dr. Lucas disse para trauma, né? Que é justamente onde foram desenvolvidos. Então, trauma é uma emergência, né? Então, principalmente trauma automobilístico ou qualquer outro tipo de trauma.
Mas todos os abdômen agudo, dispneia, né? Aí nós falando lá do T-FAST, que seria o FAST de tórax ou ultrassom de emergência de tórax, ele também é uma modalidade de emergência. Então, qualquer quadro que o paciente tenha uma urgência ou uma emergência, o FAST, seja ele de tórax ou de abdômen, ou o ultrassom de emergência de tórax ou abdômen, ele tem a sua aplicabilidade, né? Bom, outra coisa é, rapidamente, que o Lucas já adiantou uma das coisas que eu ia falar, né? Que ele falou aqui na primeira explanação aqui, que não precisa ser radiologista nem ser especialista na área de imagem para aprender ultrassom de emergências, né? Ou modo FAST. Por que, Lucas? Por quê? Eu quero só fazer esse parênteses aqui. Por que que não precisa ser nem um especialista e nem ter habilidade com imagem para você fazer ultrassom de emergência ou ultrassom FAST? Olha, a ultrassonografia emergencial, ultrassom FAST, ela é uma técnica que pode ser realizada pelo intensivista, pelo clínico geral, pelo cirurgião, pelo anestesista, pelos próprios auxiliares ou enfermeiros veterinários que trabalham no hospital veterinário, né? Cujo, com muita prática, eles desenvolvem essa habilidade de avaliar, fazer uma varredura completa, seja ela tanto em cavidade abdominal, tanto em cavidade torácica, e hoje a gente tem até o EcoFast também, né, para avaliar infusão pericárdica e possíveis causas de alterações a nível de coração. Então, assim, você não precisa fazer um curso de ultrassonografia, você não precisa fazer um curso de cardiologia, você não precisa fazer um curso de radiologia para desenvolver essa técnica. É uma técnica simples, que você realiza de forma rápida, né, que na hora do trauma, para você ter uma certa triagem, para o que você vai fazer, para onde que você vai encaminhar esse paciente. Esse paciente vai ser encaminhado para um tratamento cirúrgico? Não, vai ser encaminhado para um procedimento terapêutico? Qual que é o grau de gravidade desse paciente naquele momento, né? E muitas vezes a gente não tem um cardiologista ou um ultrassonografista disponível no hospital. Então, por isso que é de suma importância o clínico geral ou o médico veterinário, seja lá qual for a função dele, ter a habilidade de realizar essa técnica ali, porque ele pode salvar a vida daquele paciente. É isso aí. O Lucas entrou no porquê, né? Para que serve, né? É exatamente para isso. Nós vamos esmiuçar um pouco mais para que serve, mas a resposta que eu estava esperando do Lucas, ele é mais profundo do que eu estava esperando, é assim: por que é que não precisa do ultrassonografista, do radiologista, do cardiologista? Porque o modelo FAST, né? O modelo de ultrassom de emergências, ele é uma técnica tão simples, né? Tão simplificada, que até pessoas que nem são da área médica, né? Tô aqui, tava vendo aqui os trabalhos do Liciandro aqui, e um dos primeiros trabalhos que ele publicou aqui de 2009, ele testou treinar pessoas que não eram nem da área médica, né? Para fazer. Até o filho dele de 8 anos, né? Não sei se você viu alguma observação num dos trabalhos dele. Ele treinou rapidamente e mesmo essas pessoas que não têm nenhuma habilidade poderiam funcionar para uma triagem usando a técnica de ultrassom de emergência ou a técnica FAST. Por quê? Porque é uma técnica tão resumida, tão simples e tão metódica, com pequenos passos, que as pessoas, mesmo qualquer pessoa que treine um pouco, já consegue obter o resultado que precisa, que é aí que eu queria entrar no porquê, né? Então, é como se a gente tivesse hoje em dia, em vez de você ter o esteto pendurado no seu pescoço, é que você tem uma probe de ultrassom ali usando, como se fosse uma ferramenta ambulatorial, a sua mão. E aí qualquer um enfermeiro veterinário, um auxiliar veterinário, ou qualquer veterinário clínico geral que possa não ter nenhuma afinidade ou habilidade ou treinamento com a parte de imagem, consegue treinando um pouquinho, né? O nosso curso visa isso, é um curso de um dia e com uma parte prática que te dá um pontapé inicial para começar a fazer um FAST, um ultrassom de emergência. Então essa é a ideia. Então você não precisa ser da imagem, você não precisa ser nem veterinário formado, graduado,
para conseguir desempenhar razoavelmente, e com muito treino você fica muito bom nisso, no ultrassom de emergência, né? E esse ultrassom de emergência, ele pode ser na cavidade abdominal e na cavidade torácica. Só um pouquinho que o meu celular resolveu cair aqui, peraí. Muito bem, voltando, aí. Então é por isso que é uma técnica simples, né, simplificada, para que qualquer pessoa que tenha um ultrassom na mão possa fazer isso. E aí, Lucas, você já entrou um pouquinho nessa história, né, do para que serve, e eu queria conversar um pouco mais sobre isso, porque, por exemplo, a gente fala muito de trauma, e a emergência é trauma, mas às vezes é uma descompensação cardíaca, por exemplo, que não é um trauma, mas o paciente ele agrava e entra numa emergência, né? Ou ele pensando aqui num quadro de abdômen, sei lá, uma piometra que pode estar rompida, né? E não é um trauma, mas o paciente também entra num quadro de emergência. Então, qualquer emergência dessa, o ultrassom FAST, ultrassom de emergência, é capaz de ajudar a detectar. Então, vamos primeiro pensar, Lucas, num de abdômen. E aí eu queria que você compartilhasse algum caso, dar um exemplo de uma experiência, porque não só detectar líquido livre, né, um paciente emergente, mas acompanhar esse paciente durante a internação, fazer a possibilidade do ultrassom de emergência é fazer de forma seriada, né? Então eu queria que você me explanasse se é isso mesmo que você tem visto na sua prática e contasse um caso aí que você que fez a diferença entre a decisão desse paciente e o prognóstico rápido ali nos primeiros momentos de um paciente que o FAST, né, ou ultrassom de emergência ajudou você. Conta aí uma história de um paciente que você lembra rapidamente, assim, eu sei que você tem vários. Sim, sim. Lembra de um aí, conta pra gente como que foi, aonde que o ultrassom de emergência entrou. Certo. Assim, eu tenho vários casos, né? Os casos mais frequentes são aqueles pacientes que chegam com histórico de queda, atropelamento, né? E aí a gente faz parte do protocolo no hospital onde eu trabalho hoje, a gente realizar o FAST. E o FAST hoje no hospital onde eu trabalho, ele não é realizado por mim. Ele é realizado por toda a equipe do corpo clínico, né, do hospital no qual eu treinei, certo? Isso é muito bom. Às vezes o paciente já chega no ultrassom, depois de estabilizar o quadro, fala, Lucas, fiz o FAST, tem líquido livre, não tem, já dá o score desse FAST pra gente, que esse score a gente vai elucidar no curso. E o caso que mais me chamou a atenção, eu tinha um ano aproximadamente de formado, e eu já realizava o FAST, eu estava na internação, nesse dia eu estava como clínico e não como ultrassonografista, e aí teve uma cadela, até uma bulldog inglês, que ela foi realizar, ela tinha 11 meses, foi realizar uma castração eletiva. E aí o que acontece? Fez a cirurgia por volta de umas 3 horas, saiu da cirurgia, não teve nenhuma intercorrência. Quando foi umas 5 horas, eu comecei a notar o padrão respiratório dela um pouco mais aumentado, ela um pouco mais ofegante. Aí isso me chamou a atenção, eu chamei rapidamente a equipe de enfermeiros e falei, gente, vamos realizar um FAST nessa paciente. A gente realizou o FAST nela, tinha bastante líquido livre, com bastante celularidade, e aí a gente coletou esse líquido livre e era hemobdômen, né? E aí já foi direto imediatamente já foi direto para a cirurgia, e aí a gente percebeu que um dos pontos tinha aberto lá no pedículo, e aí a gente conseguiu, através de um exame que durou nem 2 minutos, que não teve ônus nenhum para o tutor e nenhum para o hospital, salvar a vida dessa paciente. Então esse foi um dos casos que mais me chamou a atenção. Foi uma diferença, né? A decisão clínica, a decisão de conduta, se não fosse o FAST, talvez esperaria, talvez tentaria fazer qualquer coisa medicamentosa, né? Mas nunca ia entrar sem nenhuma informação para uma reabertura da cavidade abdominal. Então você vê, provavelmente esse ultrassom de emergência salvou a vida dessa paciente, né? Então é um caso bem típico, né? Um caso bem claro. Bom, e para abdômen também a gente tem essa aplicação, né? Você tem experiência também, algum caso de abdômen? Senão eu conto os meus aqui, um dos meus. De tórax? De tórax? tórax de abdômen. De FAST de tórax, né? De ultrassom de emergência torácico. Olha, assim, de tórax, o que geralmente eu me preocupo bastante são com os casos felinos. Quando chega aquele paciente felino
que vem fazer ultrassom de abdômen e você percebe que esse paciente está muito ofegante, eu não, nem mexo nesse paciente, nem coloco ele em decúbito dorsal para fazer a tricotomia. Primeira coisa que eu faço é bater um ultrassom no tórax, na cavidade torácica, né, e avalio se tem derrame pericárdico, derrame efusão pleural, tá? E assim, cerca de 80% a 90% desses pacientes que chegam com esse padrão respiratório bem alterado tem efusão pericárdica ou efusão pleural, tá? Então, assim, isso é o que mais me chama a atenção. Se a gente pega, se você não tem o hábito de fazer um T-FAST, né, uma avaliação rápida da cavidade torácica, você coloca esse paciente em decúbito dorsal e aí você pode até correr o risco de perder esse paciente na mesa, porque ele vai afogar, né, vai morrer de insuficiência respiratória. Sem dúvida nenhuma. Evitar uma manobra em decúbito, às vezes até lateral, né? Não precisa nem ser dorsal, dependendo da gravidade da efusão pleural daquele paciente, dependendo de quanto tempo ele está em fadiga respiratória, né? Muitas vezes a gente chega com um paciente, ele era urgente, ele se torna emergente por causa da demora para o acesso clínico, para o tratamento, enfim, para a conduta clínica. E às vezes você só coloca em decúbito, algumas vezes já fui chamado a fazer o eco, né? Fazer um eco de um paciente, um exame eletivo, teoricamente, eu não trabalho na internação em hospitais, a gente trabalha volante, né? E eu chego e eu vejo tanto líquido que eu falo, olha, não dá para fazer o eco, ele não consegue ficar na posição. O que dá para fazer é um ultrassom de tórax, que é um exame que a gente também faz, que tem um laudo e tudo mais, né? Ensinou a fazer um FAST via WhatsApp com a suspeita de hemorragia de abdômen. Fez muita diferença para o bem-estar do paciente, olha só. Você vê, a técnica é tão simples. Obrigado, Ilan, pelo comentário aí, viu? Obrigado mesmo. Enriquece aqui a nossa conversa. A técnica é tão simples que o Dr. Ilan, que é um colega que já trabalhou com a gente já se conheceu pessoalmente, excelente profissional também, ele ensinou a fazer a técnica do FAST abdômen por WhatsApp, né? Então você vê, é simples o suficiente para que você, até por uma ligação telefônica, uma videochamada, consegue instruir um colega para fazer e identificar, e ele falou que fez a diferença no bem-estar do paciente e na conduta clínica. Então, essas aplicações do ultrassom de emergência, seja de torácico ou abdominal, eles são determinantes para a conduta clínica, né, rápida, para decisão rápida, e claro que aí você acertando essa decisão, a probabilidade de você ajudar aquele paciente até salvar a vida do paciente, como foi o caso daquela cirurgia pós-cirúrgico recente, né, daquela paciente que o Lucas contou. Você simplesmente não fazendo, você perde a chance de ajudar o paciente ou perde o próprio paciente, porque você demora demais para perceber o que está acontecendo e, por consequência, demora para tomar a conduta, e aí você não tem essa informação que é por uma técnica simples, né, tendo um ultrassom abdominal, um equipamento de ultrassom que pode ser o mais simples que existir, né, hoje em dia tem ultrassons novos, né, que são branco e preto, sem Doppler, sem nada, que é o mínimo que você precisa para fazer uma técnica de ultrassom de emergência, que são totalmente acessíveis para um hospital, para uma clínica maior, né, e que pode estar à mão ali do clínico que está no plantão. Então, cada vez mais, isso foi uma frase que eu usei numa palestra que eu dei na Metodista já lá em 2017, ou talvez antes, que eu falo, olha, você que vai trabalhar, sair daqui recém-formado e pegar um plantão, você tem que saber o mínimo, pelo menos ligar o aparelho de ultrassom, ter uma noção básica de frequência e profundidade dos comandos de um equipamento de ultrassom, para você conseguir, em poucos, eu diria segundos, né, em 20, 30 segundos, porque é imediata a formação da imagem ali, você tem informações para te ajudar a fazer um bom trabalho num plantão, por exemplo, né? E cada vez mais temos locais, clínicas e hospitais com ultrassom disponível, cada vez mais. E isso tende a aumentar só,
né? Então, você tendo no currículo um treinamento de ultrassom de emergência, você provavelmente está na frente de muita gente que nunca nem sabe nem ligar o aparelho de ultrassom. E às vezes está lá na clínica, tem o aparelho, e você está com o paciente perdido, tentando arrumar alguém para ir fazer um ultrassom para você, né? Então, isso faz a diferença. O tempo que você demora para tomar a decisão e ter informação faz muita diferença. Sim, com certeza. Além disso, além de você ter esse curso no currículo, eu acho que você vai fazer uma grande diferença para a vida dos seus pacientes. E tenho certeza que não vai ser só um, vai ser dois, vão ser vários pacientes que você com certeza vai salvar a vida deles com base nessas informações, nessas habilidades adquiridas no curso, né? Legal. Eu queria falar um pouquinho também, não é só líquido que o FAST consegue ajudar, né? Por exemplo, para acompanhar um paciente com edema pulmonar, né? Um cardiogênico, né? Um cardiopata descompensado, é um pouquinho mais de treino que você precisa para fazer o tórax, né? Até o FAST de tórax precisa um pouco mais de treino. Eu estou usando o FAST aqui como ultrassom de emergência, tá, gente? É que é tão corriqueiro a gente falar fast e é tão mais rápido falar. Toda vez que eu disser fast, eu estou me referindo à ultrassom de emergência. Então, ultrassom de tórax de emergência, né, o fast de tórax ou T-fast, você consegue até de forma semi-quantitativa verificar a evolução de até um pneumotórax e até um edema pulmonar, que você vai vendo ele resolver clinicamente, né? Você entra com o paciente internado, ele descompensou, ele já é cardiopata, já é sabido tudo isso, e você vai fazendo diurético, dando suporte, e você vai vendo as linhas B, né, as bandas B, né, os rockets pulmonares, e eles vão diminuindo em frequência, né, e em quantidade. Então, o seriado, o FAST, ou ultrassom de emergência seriado, é uma vantagem enorme para você acompanhar a evolução do paciente ali naquelas horas, seja após o trauma, ou seja uma resolução de um tratamento. Eu pedi para o Lucas dar um exemplo aqui do FAST que ele fez lá, né? Ele deu esse exemplo da cirurgia, que foi rapidamente para a mesa. Então você não teve a chance nesse paciente de fazer seriado, né? Mas, por exemplo, um paciente que vem com trauma automobilístico, né? Que você faz um FAST e você vê só um pouquinho de líquido no abdômen, o que você faz, Lucas, lá na rotina dos hospitais que você trabalha? Como que é e quais são as vantagens de fazer o FAST, né, ou ultrassom de emergência, seriado, né? O que você vai vendo naquele paciente, né? Conta um pouquinho aí. Você deve Perfeito. ter algum caso que você fez seriado, né? Sim, com certeza, com certeza. A gente sempre recebe pacientes, né, lá no hospital onde a gente atende bastante emergência, e quando a gente faz um FAST e ele dá positivo, né, ele tem uma quantidade de líquido, né, que isso a gente até fala no curso de interpretação desse líquido, como que você passa para o prontuário. Quando esse FAST ele é positivo, mas é uma pontuação baixa, então só discreta quantidade de líquido livre, a gente faz o acompanhamento, né? Justamente para a gente fazer uma triagem, para ver se esse líquido livre ele vai aumentar, para ver se ele vai diminuir. Né? E a gente dá até no curso qual que é o intervalo de tempo que você deve acompanhar esse paciente, realizar esse exame de forma seriada, né? E isso é importante para você realmente fazer uma triagem desse paciente, para ver se ele vai evoluir para um quadro clínico mais favorável ou um quadro clínico mais desfavorável, para ver se esse paciente ele tem potencial de ir para a cirurgia ou não, né? Então, para a gente avaliar a gravidade desse paciente, para a gente poder graduar isso, a gente precisa, na verdade, é necessário realizar o FAST de forma seriada. E outra coisa, o FAST é um exame que é bem tranquilo de fazer, né? O intervalo, o tempo que você demora é muito pouco, né? É um exame simples que não vai gerar ônus nenhum para o hospital. Então, assim, e isso pode fazer uma diferença muito, muito grande para o quadro desse paciente. Eu queria lembrar aqui também que, como a técnica de ultrassom de emergência é uma técnica baseada no ultrassom, que não emite radiação e que é extremamente portátil hoje em dia, muitas das vezes a gente faz com o paciente do jeito que ele está lá na baiazinha dele, lá internado, você não precisa manipular para fazer. Né? Você praticamente encosta lá o transdutor, põe um pouquinho de gel lá, um pouquinho de álcool, às vezes depende do que você prefere para baixar o pelo ali. Então você não precisa de fazer uma tricotomia, você não precisa manipular aquele paciente, não precisa de uma posição específica. O jeito que ele está lá quietinho, você já consegue informações com o mínimo de manipulação do paciente e você não precisa nem tirar ele da baia muitas vezes, né?
Algumas vezes, por exemplo, a gente faz o FAST com o paciente que chega às vezes na emergência no colo do tutor, né? Se você tem um equipamento portátil, é assim, é o mínimo de estresse. Então, é pouco estressante, não tem radiação, é portátil, você pode repetir quantas vezes você quiser e precisar. Tem os protocolinhos lá que, com a experiência, a gente, né, fala, faz em tantos minutos, tantos em tantos minutos, o paciente desse quadro você faz em tantos minutos. Mas você pode fazer a hora que você decidir fazer, né? Não tem limitação para esse tipo de acompanhamento. E aí você toma as decisões minuto a minuto. Cada vez que você faz um FAST ali, você pode já mudar o protocolo daquele paciente. Então, eu acho que essa flexibilidade da técnica, acessibilidade, não ter radiação ionizante, a portabilidade, né, fazer beira-leito ali, que a gente, na medicina tem essa nomenclatura beira-leito, né, mas a gente não tem um leito. Que eles chamam de POCUS, né, na medicina humana. E Exatamente. a gente usa essa técnica POCUS também, a gente utiliza na medicina veterinária, só que, assim, até um exame bem parecido, só que o intuito é um pouco diferente, tá? Mas são duas técnicas de ultrassom emergencial, que é o AFAST, ou FAST, né? Ou, no caso, a gente, no curso, o intuito do curso é a gente falar do Global FAST, onde a gente vai avaliar a avaliação FAST abdominal e torácica e pulmonar, né? E a gente tem outras técnicas também, que é POCUS, que é um exame bem parecido, mas o objetivo é um pouco diferente. Conta mais um pouquinho dessa técnica aí, essa nomenclatura é nova para mim. Certo. É assim, na medicina humana, a gente tem, assim, na medicina humana é muito utilizado o FAST e o POCUS. O POCUS, ele é o exame focado local. Então, por exemplo, qual que é a diferença do ultrassom POCUS para o ultrassom FAST? A técnica é bem parecida, mas, por exemplo, o POCUS a gente vai avaliar a vesícula biliar. Então, é um exame focado para avaliar a vesícula biliar. É como se fosse um FAST, não do abdômen, mas FAST de um órgão. Isso, exatamente. A gente foca, por exemplo, no coração. A gente esquece do pulmão. Você foca na vesícula biliar e não vê o diafragma, não vê o espaço mediastinal caudal. Imagino Né? que torne mais Isso, rápida ainda, né, a técnica. isso. Só que aí perde um pouquinho para o FAST. Por exemplo, o FAST a gente avalia o quadrante e Sim. não o determinado Tudo que órgão, está ali. né? Uhum. Entendi. Isso, exatamente. Então, um FAST, por exemplo, do abdômen, né, no quadrante patodiafragmático, a gente avalia diafragma, vesícula biliar, fígado, espaço mediastinal caudal. O POCUS, por exemplo, a gente avalia o fígado. E só. Avalia a vesícula biliar. Se tiver alguma alteração adjacente, aí você já perde. É isso que o próprio Liciliandro, ele descreve, a vantagem do FAST em cima do POCUS. Eu imagino que isso, inclusive, deve ser muito mais utilizado na medicina humana, né? Eu nem conhecia essa técnica na veterinária. Porque na medicina humana você tem isso, né? Quero ultrassom de fígado, quero ultrassom de rins e vias urinárias, né? Ultrassom intestinal. Quando o médico humano pede ultrassom de abdômen total, aí sim ele vira um ultrassom como a gente faz na medicina veterinária, né? Que via de regra a gente faz sempre quando você pede um ultrassom abdominal completo, né? É simplesmente ultrassom de abdômen. E você faz tudo, né? Na medicina humana não. E eu acho que é por isso que eles fatiaram, né? E eu imagino que tem algumas vantagens que eu acho que é mais a velocidade, né? Você gasta assim 5 segundos para ver uma vesícula biliar, né? Sei lá, e não se importar com mais nada. E sem dúvida, o FAST você gasta 30 segundos, que também é um tempo bem reduzido, sei lá, né? Dependendo da sua habilidade, é muito rápido. E você acaba vendo um quadrante todo e reparando, né, na disposição dos órgãos ali de forma um pouco mais completa, obviamente não como um ultrassom de abdômen, mas um pouco mais abrangente, né? Então eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu queria referir é sobre a sensibilidade do ultrassom, né, para algumas coisas. Por exemplo, tem um trabalho que fala que um pneumotórax, que seria não é líquido no tórax, mas o FAST de tórax também é capaz de detectar. Existem pneumotórax que são mais precisamente detectados por ultrassom, né, do que por ressonância magnética, por exemplo, né, por tomografia.
né? Isso é um trabalho humano que a gente estava lendo. É claro que a gente estava falando de um ultrassom de abdômen de tórax protocolar, né? Que é o protocolo Blue. A gente fala um pouquinho lá no curso, que é o quê? É uma técnica de ultrassom de tórax completa, né? Então você consegue ver e detectar, às vezes, um pneumotórax que em outros exames, que teoricamente são mais caros, mais difíceis de fazer, não tem portabilidade, tem emissão de radiação e tudo mais, e você ainda tem precisão melhor no ultrassom. Ou seja, quanto mais você treinar e quanto antes você começar a mexer com o ultrassom, com a tecnologia de som e de imagem, mais você vai ser bom naquilo, né? Então você começa a criar uma excelência por treinar, né? E é uma dos objetivos do nosso curso, é dar esse pontapé inicial, né? Para você pegar gosto e realmente começar a mexer. E ele também disse, num dos trabalhos, sobre a precisão da técnica e a sensibilidade, que quanto mais a pessoa pega no transdutor, mais rápido ela aprende e mais rapidamente ela fica mais precisa nos resultados diagnósticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma pessoa que nunca nem pegou, nem pôs a mão num transdutor, e uma que pegou uma vez, fez um curso, fez uma vez, alguém que treinou, como você faz o pessoal lá do hospital pegar na mão e tentar fazer pelo menos uma vez, ele evolui muito, mais absurdamente mais rápido na evolução da aprendizagem de fazer essa técnica do que alguém que nunca nem encostou no transdutor. Então pode ser que você não tenha um aparelho na sua clínica, pode ser que você não trabalhe num lugar que tenha, né, aparelho, mas se você pegou uma vez em algum transdutor e sabe onde liga, sabe onde é a profundidade, qualquer coisa que você sabe a mais, já faz com que você tenha chance de salvar um paciente. Né? Esse é um dos objetivos também do nosso curso. É dar uma ferramenta para você, que você vai usar em algum momento, certamente, e que você Com vai certeza. evoluir muito rápido, vai fazer a diferença em salvar a vida do seu paciente. Né? Então Por você falar em teve essa sensibilidade, viu, experiência, Renan? fala em sensibilidade, depois eu quero saber a sua Eu tava, experiência com o eu tava, treinamento da eu tava equipe lá. Não sei se a, não sei se a equipe está aqui assistindo a gente, mas eu acho que eles vão assistir depois. É assim, ó, só para complementar essa parte de sensibilidade, sabe o que eu estava vendo esses dias? O ultrassom, ele é sensível de ver 10 ml, por exemplo, a nível de abdômen. Quando você realiza uma técnica AFEST, para pesquisar abdômen, se você tiver 10 ml de líquido livre disperso pela cavidade abdominal, você consegue ver. Se você faz um raio-x do abdômen, você não consegue ver. Para você conseguir avaliar efusão líquido livre na cavidade abdominal, pelo raio-x, tem que ter acima de 170 ml. Né? Puxa vida. E são técnicas que requer trabalhos diferentes. Para você fazer o raio-x, tem que posicionar o paciente, né? E até mesmo como a doutora Fernanda comentou agora há pouco, né? Tem pacientes, a maioria dos pacientes que chegam na emergência, não dá para a gente fazer o raio-x de imediato, Não né? dá. Então, só para você ter ideia da sensibilidade que o ultrassom FAST ele tem em identificar, por exemplo, o líquido livre na cavidade abdominal. Para você ter a mesma sensibilidade da tomografia. Não tem diferença, é a mesma sensibilidade. Então, é uma sensibilidade muito alta. É isso aí. Bom, A tecnologia de ultrassom, ela veio para ficar, tem um monte de outras técnicas de imagem, mas dificilmente a gente não vai ter essa técnica à disposição, dificilmente, e cada vez mais equipamentos mais evoluídos, com mais recursos, que depois você, se interessar na área de imagem, você pode progredir, né, fazer cursos mais completos, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, sei lá, porque é uma tecnologia que ela tem muitas vantagens, e ela está se tornando cada vez mais barata, né, então ela está se tornando cada vez mais disponível e mais difundida. Mas eu queria saber da sua experiência, Lucas. Eu tenho uma experiência, né? Você sabe, a gente treinou um pouquinho da sua formação, a gente tem um dedinho aí, e a gente tem experiência em treinar muita gente aqui, muita gente já passou pela nossa equipe, mas eu queria saber de você, da experiência de você no treinamento com o pessoal que está começando, enfim, a gente teve uma versão desse curso aqui, e as pessoas saem no final do curso fazendo todos os quadrantes, saem fazendo as imagens, saem não querendo parar de fazer, porque vê que evolui rapidinho ali, em 2, 3 minutos você consegue, né? Eu queria saber essa experiência, se você percebe isso, treinando a equipe aí do seu hospital, o quão eles vão evoluindo, né? O quão fácil eles dão a informação para você,
Como é que você percebeu isso, a experiência, essa evolução do pessoal? Começou do zero, assim? Realmente, lá no hospital, quando eu comecei a fazer, surgiu a ideia, até nessa época o doutor Ilan trabalhava no hospital também, a gente trabalhava junto, e surgiu a ideia de eu começar a treinar a equipe, né? Porque eu comecei a ler os artigos, tudo, e o próprio Licínio fala, gente, isso aqui é para não ultrassonografista fazer. E aí, nessa época, eu desenvolvi um treinamento teórico e prático, né? E quando eu fui falar isso para a equipe totalmente não aceitou muito bem a ideia, porque assim, não, imagina, eu não vejo nada no ultrassom. Eu não vou ver isso aí, eu não sei mexer no ultrassom. Tudo isso aí para mim é preto e branco, É né? uma Então assim, a gente televisão fora do ar, né? Toda vez a gente ouve exato, isso. então a primeiro momento assim, o pessoal teve uma certa resistência, né? E aí eu conversei até com o dono do hospital, mostrei a importância para o hospital começar a oferecer esse serviço. Aí a gente começou uma série de treinamento com a equipe, né? E aí depois que a gente terminava o treinamento com a equipe, a galera começava a falar, pô, legal, não era, não é, eu mudei, sabe? Você troca a chave, né? Então, assim, você muda a cabeça da pessoa. E aí, o que mais interessante é que a gente protocolou. Né? Então, a gente protocolou o que, que a gente deve escrever na ficha, o que, que a gente deve passar para o prontuário. A gente desenvolveu um laudo de FAST para o hospital. Né? Então, o cliente, se você precisar encaminhar esse paciente para outro lugar, você consegue escrever um laudo, né? E o mais interessante é que a gente começou a falar a mesma língua, né? Então, falar na terminologia técnica. Então, a gente profissionalizou essa técnica FAST dentro do hospital. E hoje, todos os clínicos que trabalham no hospital, eles fazem o FAST, né? Então, eles não precisam mais me chamar. Então, e até mesmo como eu comentei para vocês, os pacientes chegam para mim com algo escrito a respeito do FAST, ou o clínico sobe na sala de imagem e fala, olha, eu fiz o FAST, tem líquido livre em quadrante tal, né? E a gente acompanhou. Então, isso que é muito interessante, eu fiquei muito feliz com isso, sou muito grato até a todos os clínicos do hospital, e a gente começou a padronizar, todo mundo que fosse contratado no hospital, eles deveriam passar, eles têm que passar pelo treinamento FAST. E lá a gente dá o treinamento de AFAST, de protocolo Blue, né, TFAST, EcoFAST, justamente para essa galera começar a falar a mesma língua. Né? Então, foi muito gratificante para mim. Então, porque eu percebi que realmente teve diferença na vida desses clínicos e a gente começou a disponibilizar um serviço com uma qualidade maior também para os nossos pacientes. É bem legal. Eu percebo também, a gente também tem aí um know-how de muitos anos de treinamento, né? E a gente vê como vai evoluindo. O fato de fazer a cada minuto que você passa, né? Eu não tenho essa estatística, mas seria interessante. A cada minuto de ultrassom no paciente, você deve evoluir muito, né? Porque é evolução motora, né? É habilidade motora. Por isso que eu fiz questão, quando a gente desenvolveu esse curso, de ter uma parte prática, né? Você tem que pegar na mão, você tem que pôr no paciente a mão, porque o aprendizado ali na teoria, beleza, ok, você estuda até online. Agora, na hora de pôr a mão, tem um aprendizado motor ali, tem uma habilidade motora, além de mexer no equipamento, saber onde é que liga, onde é que põe o gel, né? Para onde que está a imagem, a orientação da imagem, é coisa básica, mas você tem que saber. E você só percebe isso na hora que põe a mão. Então, eu acho que, assim, eu também tenho só agradecer por todo mundo que já passou por mim em alguns treinamentos, mas é super gratificante ver o quanto rápido a pessoa aprende, né, a fazer, e a quebra desse paradigma que, ultrassom para mim é um bicho de sete cabeças, eu não sei fazer, não sei olhar, não sei ver nada. Isso a gente quebra nos primeiros 2 minutos de um treinamento prático, né? E depois é só crescimento, é só para cima que se vai. Então é muito gratificante ver que é fácil ensinar, é fácil aprender, é só estar disposto a quebrar alguns paradigmas aí, como vocês fizeram lá na equipe do hospital. É bem legal, né? Todo mundo tem que passar, é obrigado a saber. Se não chegou sabendo, vai aprender lá. Então é isso.
Nós estamos aí já com 40 minutos, um pouco mais de live. Eu queria, Lucas, passar a palavra para você fazer suas considerações finais para a gente ir encerrando aqui. Para encerrar, queria que você desse um recado para quem está nos vendo, para talvez para os veterinários recém-formados aí, dar, sei lá, alguma dica que você fala, olha, eu fiz isso foi muito bom, essa decisão que eu tomei, enfim, dá as suas últimas palavras aí para a gente ir encerrando aqui. Tá certo. Veja só, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a live aí e gostaria de convidar a todos, né, a participar do curso com a gente. Vai ser esse domingo, vai ser um curso bem legal, né? E o Dr. Renan, a gente vai dar uma teoria bem profunda do que realmente é a técnica Global Fast. E a gente vai, além disso, a gente vai conseguir ter a oportunidade de colocar a mão na massa, né? Assim, o FAST, para mim, eu resumo ele numa frase. Ele, para mim, é uma conduta extremamente rápida que traz um diagnóstico preciso para a gente. E isso, ele é extremamente necessário para os nossos atendimentos, principalmente para quem trabalha com clínica, certo? Porque se você desenvolve essa técnica, você com certeza vai fazer uma grande diferença na vida dos pacientes. Então é isso, não vou ficar me prolongando muito. E aí eu espero vocês domingo para a gente estudar e praticar bastante essa técnica aí do FAST na ultrassonografia emergencial. Legal, Lucas, muito obrigado. Já vou agradecer sua presença aí, o seu tempo dedicado aí para a gente bater esse papo aqui. A live vai ficar gravada no IGTV, vocês podem acessar depois para quem não assistiu. E tem uma promoçãozinha, né, de quem mandar um direct aqui durante a live ou logo após a live, ainda hoje, a gente vai sortear pelo menos um ou dois descontos. A gente vai ter descontos para a inscrição do curso, tá? O curso acontece agora, no próximo domingo, tá? Então, quem mandar o direct para a gente vai entrar na lista do sorteio e pode ser aí contemplado com um belo desconto aí na inscrição do curso, tá? Eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Eu vou deixar o telefone para entrar em contato para se inscrever, tá? É 98384-1066, tá? Vou repetir, 98384-1066. E pode entrar em contato com a gente por qualquer rede social. A gente tem aqui o nosso Instagram, mobilivete_oficial, tá? E é isso. Eu espero que tenhamos trazido vários momentos de conteúdo. É um arranhado, né? Tem muito mais profundidade sobre isso, apesar de ser uma técnica simples. Tem muitos detalhes que tem que ser conhecido para fazer minimamente razoável, para você ter o resultado que você espera ali, a informação sobre aquele paciente. E isso a gente tem que abordar num curso com um pouco mais de tempo. Não dá para falar isso aqui numa live de pouco menos de 1 hora. Então, a ideia era trazer essas informações básicas e mostrar na prática a diferença que faz você saber fazer um FAST de tórax, um FAST de abdômen ou um ultrassom de emergência de tórax e de abdômen, ou dos dois ao mesmo tempo. Obrigado, Lucas. Pessoal, uma ótima noite a todos aí, um ótimo fim de quarta-feira. Espero que vocês apareçam lá no curso da gente, que a gente faz com o maior carinho e tem muito, muito benefício em fazer esse curso com a gente lá, vocês vão ver. Valeu, Lucas. Obrigado. Boa noite para vocês Obrigado. aí. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu, audiência. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.